Gente, força mental ganha campeonato. Porra, Jorge, mas isso é batido, isso é velho, frase que todo mundo conhece, ficar repetindo. Gente, mas é verdade. É verdade. Cabeça fria, força mental ganha campeonato. Tá claro. E a diferença entre Palmeiras e Botafogo, existem diferenças evidentes, mas a diferença mais clara pra mim é essa. A mais evidente, e talvez a que pese mais agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Um tá jogando decisão todo ano, toda hora. Um tá acostumado a arrancar vitórias. Ontem o Palmeiras não ganhou o jogo dele. O Palmeiras arrancou uma vitória, que não era pra vir. Não tinha nada indicando que viria. Ele vai lá e arranca a vitória, porque ele sabe fazer isso como ninguém. Já o Botafogo, na hora que ele tem que arrancar uma vitória contra um time que só se defende, ele não consegue. E aí ele se destempera no final. E aí o segundo tempo vai virando um drama. Aconteceu ontem. E vou dizer, isso não aconteceu ao longo do ano. Isso me surpreendeu. O Arthur Jorge, esse ano, se incomodou quando perguntaram sobre fantasmas de 2023 que poderiam estar rondando 2024. E eu concordei naquele momento. Porque nada indicava isso. O Botafogo estava arrancando vitória em clássico no último minuto, estava arrancando vitória em Bragança no último minuto, num comportamento diferente. Ontem não foi. Ontem os sinais foram ruins. E é disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Desses dois jogos que eu acompanhei. Um eu narrei, o outro eu acompanhei. E nós vamos falar 2 pontos agora. E a decisão do campeonato vai ser na terça-feira. Que loucura, hein? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 270 mil inscritos por aqui. QR Code da AG. Estamos de olho aí no Brasileirão, porque a briga continua, né? A briga continua. E hoje, para quem tá falando em Libertadores da América, briga lá na parte de cima, tem o jogo do Internacional, que é bem importante. E o próprio Vasco tá nessa briga, não dá pra gente descartar, né? Vasco e Inter hoje vão jogar em São Januário. Quer dar uma olhada nas cotações, fazer sua fezinha, QR Code da AG na tela. Vasco sonhando com uma pré, o Inter sonhando com uma vaga direta. Belo jogo hoje, com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. Beleza? QR Code te joga direto pro meu link. Primeiro jogo do Palmeiras, foi o jogo que eu narrei ontem no YouTube da TNT Sports. Para quem não sabe, a TNT Sports faz o Arquibancada, que é a transmissão dos jogos no estilo rádio, né? A narração de vários jogos do Brasileiro, da Libertadores, da Sul-Americana. Sábado eu vou narrar a final da Sul-Americana, Racing e Cruzeiro. Então você pega a imagem aí na TV e fica no áudio com a gente. E ontem eu narrei o Bahia e Palmeiras. Nada indicava que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Absolutamente nada. Nada. O Bahia foi melhor do que o Palmeiras no todo do jogo. Primeiros 35 minutos muito bons do Bahia, muito superiores ao Palmeiras, explorando bastante o lado esquerdo da defesa do Palmeiras. O Caio Paulista sofria na marcação e meio sozinho, né? O Dudu não conseguia ajudar a fazer uma recomposição, o time estava sem o Rio suspenso. E o Bahia com volume, criando, Gilberto chegando à linha de fundo, Everton Ribeiro se entendendo com ele, o Lúcio saindo da área. Um bom primeiro tempo do Bahia, premiado com um gol antes dos 30 do Luciano Rodrigues. Que, aliás, é uma história curiosíssima. Ele estava na data FIFA pelo Uruguai. Na terça-feira, ele estava no banco, no mesmo estádio, na Fonte Nova, pelo Uruguai. O Mauro Betti até na transmissão do jogo ontem brincou comigo. Falou, ele deve ter dormido no estádio, acordou, já ficou aí pro jogo de hoje. E estava lá ontem e entrou em campo e fez o gol do Bahia. E depois desse gol, que é perto dos 30, aos 37, tem uma chance do Jean Lucas que o Everton pega, era o 2-0. Não só o Bahia martelou para fazer o primeiro, como teve a chance de fazer o 2-0 do primeiro tempo, e seria justiça do futebol, é um conceito relativo, só fazendo, né, o parêntese aqui, seria justo, seria correto, seria uma boa leitura do primeiro tempo, uma vantagem de 2 gols para o Bahia. E o Palmeiras com muita dificuldade, o Veiga tentando carregar essa bola do meio campo, o Felipe Anderson apagadíssimo na direita, o Estevão estava suspenso, o Dudu também com dificuldade na esquerda, o Rony correndo, tentando chegar na linha de fundo, mas pouca coisa chegando para ele. Aí vem uma falta. O Rony, naquele jeito de lutar por todas, corre numa bola na meia-lua, é derrubado pelo Davi Duarte, zagueiro do Bahia, falta na meia-lua, a falta foi dentro da meia-lua. Na hora, narrando o jogo, eu falei, gente, o Veiga tá botando essa bola fora da meia-lua, mas a falta foi dentro da meia-lua. E de fato, no intervalo, a transmissão da TV mostrou que tinha uma distância de 2 metros entre o local da falta e onde o Veiga colocou a bola. Ele puxou para trás e pegou um pouco mais de ângulo para fazer a batida. O Wagner Magalhães deu de ombros, beleza,
E o Veiga faz um golaço de falta. Uma bela batida, o 10º gol do Veiga no campeonato. Aí dá uma mudada no panorama pro segundo tempo. O Palmeiras volta mais tranquilo pro segundo tempo. Naturalmente, o Bahia não ia conseguir ter a mesma intensidade de 90 minutos que teve no primeiro tempo. Mas ainda continuou atacando pelo lado direito. Mas o Palmeiras já conseguia ficar um pouco mais com a bola, circular com um pouco mais de paciência, sofria menos no segundo tempo do que tinha sofrido no primeiro. Até porque o Bahia tá numa pressão desgraçada. Chegou com 5 jogos sem vencer, Rogério sendo pressionado, torcida protestando, porque foi um investimento muito alto feito para esse ano, o maior da história do clube. Se esperava pelo menos uma vaga de Libertadores e talvez essa vaga não venha, né? Então a pressão tá muito grande por lá. Aí os times começam a fazer trocas. E o Bahia, cara, tem uma chance com o Biel inacreditável. Foi uma das alterações. Veio o Everaldo, veio o Cauli e o time deu uma melhorada depois das mudanças até no quesito fôlego. E, gente, a chance que o Biel perdeu aos 34 minutos, cara a cara com o Everton, ele chuta por cima, era o 2-1 do Bahia. O Everton cresce na frente dele e ele meio que se desespera, acaba tentando tirar e colocando força demais. Aos 39, o Bahia faz o 2-1 no cruzamento da direita, o Thiago bate de primeira, ela toca no Jean Lucas e entra. O Jean Lucas estava claramente impedido, não tem polêmica nenhuma, gol bem anulado pelo VAR. O Palmeiras vai lá e faz o gol da vitória. Não mata o Palmeiras, você vai morrer. É incrível. E o Flaco Lopes tinha entrado minutos antes e eu lembro de ter falado pro VSR na narração. Levantei a bola para ele e falei, ô VSR, entrou o Flaco Lopes, mas ó, tem que chegar a bola na área, né? Ele precisa da bola na área, ele é o finalizador, ele é o cara do último toque, ele é o cara da área, ele é o cara dos gols de cabeça, fez alguns nesse ano, né? Fez vários nesse ano, tem que chegar, e chegou. Cruzamento do Vanderlan, já perto dos 45, 44 do segundo tempo, ele cabeceia, bola bate no travessão, pinga depois da linha, gol da vitória do Palmeiras. Aí depois o Bahia, completamente desesperado, não conseguiu mais botar a bola no chão para tentar fazer o segundo gol, foi só desespero, foi só abafa, e o Palmeiras se defendeu muito bem, o Gomes veio no segundo tempo e rebateu várias, e o Palmeiras arrancou a vitória do jeito Palmeiras. Não existe time mais resiliente do futebol brasileiro do que o Palmeiras de Abel Ferreira, ponto final. E olha que ele não ganha todo ano, e olha que ele não faz uma brilhante temporada, mas, meu amigo, é preciso suar sangue. Falei isso numa narração uma vez, num mata-mata de Libertadores do Palmeiras e Galo. É preciso suar sangue para ganhar do Palmeiras. E se você não mata o Palmeiras, você pode morrer no final. É impressionante. Eu fiquei ontem, eu não diria que eu fiquei surpreso, assustado, impressionado eu também não queria nem usar, porque, pô, eu tô narrando a era Abel Ferreira inteira. Qual a surpresa, gente? Qual a surpresa da força mental do Palmeiras? Qual? Não existe, não tem. Você tem time que oscila, tem um Palmeiras com problemas de elenco, com problemas até de estratégias do Abel, de modelo de jogo. Não vai ganhar todas, evidente, mas, cara, tá aí o Palmeiras de novo, temporada que tava perdida. Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil tomando um vareio do Flamengo no Maracanã. Aí correu, atropelou no segundo jogo, mas não conseguiu virar. Palmeiras foi eliminado do Botafogo na Libertadores com muita dificuldade, jogando mal o primeiro jogo no Newton Santos. O jogo do Brasileiro, que ele perdeu por 1-0, ele fez um jogo melhor. Na Libertadores, não. Poderia ter voltado até com a vantagem pior. Aí ele vai, transpira, toma 2-0, empata, caiu nas duas. Aí a galera falou, acabou o ano. Só que alguns disseram, pô, mas vai ter agora a sequência de semanas sem jogos paralelos. E aí o Palmeiras vai crescer de rendimento com o tempo livre para jogar. Isso aconteceu num primeiro momento, quando o Palmeiras conseguiu até encaixar goleadas, vocês vão lembrar. O Palmeiras meteu 5 do Cuiabá. Olha aí, a semana livre do Palmeiras dando resultado. E acho que deu. O Palmeiras meteu 5 do Juventude fora de casa, mas já estava com alguma dificuldade ali. Meteu 5 do Criciúma, ganhou do Furacão fora de casa, engatou umas 3, 4 vitórias. E aí o Palmeiras voltou a jogar mal, fez um jogo muito complicado em Itaquera, né? Todas as dificuldades que a gente já destacou aqui. Quando o time começa bem, não mantém e acaba perdendo o jogo, enfim, oscilou. Mas na hora do vamos ver, cara, é difícil. O Palmeiras pode não ser campeão brasileiro. O Palmeiras tem problemas no ano, mas um problema o Palmeiras não tem, força mental. Esse o Palmeiras não tem. Mentalidade, desistir de jogos. Cara, esse problema o Palmeiras do Abel Ferreira nunca teve. O Palmeiras cai muitas vezes por erros de estratégia, como, por exemplo, na eliminação pro Boca na Libertadores do ano passado.
por erros técnicos, né? Por tomadas de decisão ruins do Abel, por desfalques, por falta de profundidade de elenco, por superioridade dos adversários. Agora, pelo mental, o Palmeiras nunca é eliminado. O Palmeiras do Abel Ferreira, o Palmeiras se descontrolou do jogo. O Palmeiras saiu do jogo. O Palmeiras desfocou do jogo. Isso não existe no dicionário do Abel Ferreira. Impressionante, cara. Que treinador, que trabalho e que força desse elenco do Palmeiras também. A tabela é boa pro Palmeiras. O Atlético Goianiense está virtualmente rebaixado, fora de casa, próxima rodada. Vai receber o incentivo do Botafogo, mala? Pode ser, mas time por time, né? Muito difícil o Atlético Goianiense fazer alguma coisa, mas é futebol. Botafogo em casa, dependendo agora só de si. Palmeiras ganhando, né? Enfim, ganhando no sábado, ele pode ultrapassar o Botafogo na terça-feira, dependendo só dele para ser campeão. E ele vai jogar o jogo do ano, o jogo do título na casa dele. Claro que isso é uma vantagem. Depois ele vai pegar o Cruzeiro na ressaca da Sul-Americana, independentemente do que tenha acontecido. Se ganhar, então, nossa, acabou, beleza, vaga da Libertadores garantida, tudo é festa. E na última rodada o Fluminense, que se já estiver livre do rebaixamento, não vai fazer muita força para ganhar esse jogo, provavelmente, né? Pela rivalidade com o Botafogo. A gente sabe como essas coisas do futebol são. Então, meu amigo, o Palmeiras chegou no retrovisor do Botafogo. E quando o Palmeiras chega, é embaçado. Vamos falar do Botafogo. E no final eu tenho que falar da confusão de ontem. Absolutamente lamentável, tosca, um negócio patético, protagonizado por seguranças e jogadores do Botafogo depois do jogo. Patético, um papelão, coisa de várzea. Lá ali foi varziano que foi feito depois do jogo. Se o seu clubismo fala muito alto, nem fica até o final do vídeo. Porque aqui, irmão, eu torço muito. Eu ontem terminei o jogo, assistindo o jogo do Botafogo aqui eu tava deitado, vi o jogo na cama. Ontem eu fiz tanta coisa, meu amigo, que eu não conseguia nem ficar no sofá à noite. Eu cheguei em casa só pra resistir, ver o jogo, dormir. Mas consegui ver o jogo inteiro, vi na cama. E eu terminei o jogo irritado, como torcedor. O que não me faz chegar aqui e falar, olha aí, segurança, não, provocaram, o Botafogo não fez nada, coitadinho do Luiz Henrique, a culpa foi dos outros. Não tem clubismo aqui. Clubismo aqui não tem. Se a mosquinha do clubismo te picou, ela não me picou. Tem um monte de pilantra fazendo isso aí. Você quer o papelão da internet? Beleza, você vai. De todos os clubes tem. Todos os clubes. Você vai achar o cara que vai falar o que você quer ouvir. Vai te agradar. Eu falo o que eu penso. Às vezes é o que você gosta de ouvir, às vezes não é. Então, paciência. Primeiro eu vou falar do jogo. De novo o Botafogo numa dificuldade brutal para pegar uma defesa fechada e furar a defesa fechada. De novo. Claro, teve problemas na escalação? Sim, a ausência do Savarino pesa, o Igor Jesus não pôde jogar desde o início, os dois estiveram na data FIFA, o Eduardo é um a menos. Quantas vezes os narradores ontem falaram o nome do Eduardo? Quantas vezes o Eduardo participou de ações do jogo ontem pelo Botafogo? Não tem condição, né? Tiquinho Soares, é brutal a diferença. O Tiquinho Soares não joga bem há mais de um ano. Não tem como. Produz muito pouco. A expulsão do Rubens, eu vi gente brincando na hora, ela meio que equilibrou o jogo. Agora 10 contra 10, que o Botafogo tava com um a menos, agora o Atlético também. A piada faz sentido, tá? A zoeira faz todo sentido. Tem lógica. Então, isso pesou. Mas ainda assim, o Botafogo tinha qualidade ontem suficiente para se impor diante do Atlético e se impôs na posse, no domínio territorial, finalizando muito mais do que o Atlético já no primeiro tempo, criando mais, porém, com a dificuldade para fazer a bola chegar no gol do Everson, para ser efetivo. O que de melhor o Botafogo conseguiu no primeiro tempo foi a expulsão do Rubens, 2 jogadas do Luiz Henrique. Você vê como vai pesar essa ausência do Luiz Henrique para sábado. Bizarro o que fez o Luiz Henrique ontem. Bizarro. Papelão. Jogador de seleção brasileira não pode fazer isso aí depois do jogo. Papelão. A gente tem que cobrar. Amigo, o negócio é o seguinte, você é destaque do Botafogo, você é o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores do campeonato, você é convocado para a seleção brasileira e não quer cobrança, não quer pressão, vai ter cobrança em cima do Luiz Henrique. O que ele fez ontem foi absurdo, vai ter cobrança. Quer passar o pano, beleza, faz o que você quiser, aqui não vai ter. Então o Luiz Henrique, cara, forçou os 2 cartões do Rubens, ele forçou a expulsão do Rubens. 2 vezes que ele foi para cima, uma amarelo, uma vermelho. Excelente.
Só que aí, meu amigo, o Atlético que já não estava conseguindo jogar, o Atlético não tem conseguido jogar. Eu vi o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Meu Deus do céu, que deserto de ideias é o Atlético Mineiro hoje. Que pobreza criativa é o Atlético hoje. O primeiro tempo do Paulinho ontem, nossa senhora, o Atlético tá sofrendo para jogar, para fazer o mínimo. Aí, com 1 a menos, ele falou, agora é que eu não vou conseguir jogar mesmo. Milito foi muito bem no intervalo. Botou o Igor Rabelo, aumentou a estatura, Botafogo começou a apostar no chuveirinho e o Igor Rabelo tirando todas. E os zagueiros do Galo tirando todas. E o tempo passando e o Botafogo se desesperando no segundo tempo. Não conseguia entrar com a bola trabalhada, alguns erros técnicos, né? Alguns desarmes, bem o Mariano no jogo, ganhou vários duelos individuais ontem. E aí o Botafogo começou a tentar chutes de fora da área, alguns deles instantaneamente bloqueados, e chuveirinho, e cruzamento, e chuveirinho o tempo todo. O Botafogo tem um Flaco Lopes dentro da área, um cara excelente no cabeceio para tentar chuveirinho toda hora? Não é o caso, né? O Tiquinho não tá jogando nada, o Igor Jesus quando entrou ele não tem essa característica e obviamente que não ia dar certo. E um pouco de irritação que a gente começava a ver dos jogadores do Botafogo em campo. Um pouco de tensão, os jogadores iam começando a ter a confiança quebrada, vai batendo desespero, você vai olhando pro relógio, a bola não entra e vai ficando aquela sensação que a bola não vai entrar. Aí o Bastos e o Barbosa, uma hora lá viraram centroavantes, foram os dois pra dentro da área, viraram atacantes. O Bastos perde um gol na pequena área, num cruzamento rasteiro que vem do fundo, não tem o cacuete da finalização, né? Não consegue colocar um efeito, uma diagonal na bola, acaba batendo reto. E o Botafogo perde 2 pontos, termina o jogo, excelente pro Atlético, excelente. Botafogo caiu na pilha, e aí eu vou falar do aspecto emocional agora. O Atlético dá uma balada do Botafogo a 10 dias da final da Libertadores. Perfeito pro Atlético, evita a derrota, né? Mais um pontinho para evitar qualquer risco aí de rebaixamento. Conseguiu um pontinho contra o Flamengo no Rio, conseguiu um pontinho contra o Botafogo, times que estão lá em cima, de pontinho em pontinho. O Atlético vai resolver a vida dele do Brasileiro para focar na final da Libertadores. Pro Botafogo, uma tragédia o resultado. Uma lástima, um negócio, não tem nada para... não, trouxe um ponto fora de casa. Nada, é uma tragédia. Ver o Palmeiras 2 pontos atrás. Eu imagino que saber do resultado do Palmeiras deixou o Botafogo mais pressionado. Eu acho que teve esse efeito. Jogadores, principalmente no segundo tempo, muito tensos em campo, tentando definir as jogadas o mais rapidamente possível, né? E aí tem a expulsão do Barbosa e a confusão pós-jogo. O que eu quero falar aqui do Barbosa? E eu quero falar do Daverson também, tá? E eu quero falar de algo que o Hulk disse depois do jogo sobre cera, sobre gastar tempo e tal. Eu vou até começar por isso aqui. E o Hulk fez uma acusação também de provocação do Luiz Henrique. Na boa, essa eu não vou citar. Essa eu não vou... Sabe por quê? O Luiz Henrique falou que o nosso time é uma merda. Amigão, ô Hulk, pô, na boa, você não fala nada do campo também? Isso rola, irmão. Isso rola pra caramba, um provocar o outro. Eu não vou nem entrar nessa pilha da provocação. Nisso não. Mas uma coisa que o Hulk falou, desculpa, ele tem razão. Ele chegou e falou assim, pô, reclamaram que sumiu bola, que a gente gastou tempo, todo mundo faz. É verdade. Chegar agora, o Botafogo que não ganhou o jogo e reclamar que, o Atlético Mineiro fez cera, os gandulas sumiram com a bola. Todo mundo faz. Sabe o jeito de resolver isso? Senta todo mundo numa mesa. Ninguém faz, né? Porque aqui os caras foram criar uma liga, sentaram numa mesa, mal sentaram, saiu metade. Metade foi para um lado, comprou outra mesa, outra metade ficou com a mesa que estava lá e cada um criou sua liga e a vida segue. Porque não tem união, ninguém está pensando no coletivo, cada um está pensando no próprio rabo. Uma solução para isso seria todo mundo chegar e falar, olha só, vamos disciplinar esse negócio aqui, vamos acabar com essa palhaçada de gandula ficar assumindo bola, mas todo mundo, tá? Nós vamos ter um combinado aqui. Pelo bem do jogo, pela fluidez do jogo, pela justiça da disputa. Vamos fazer isso? Isso nunca vai acontecer. Nunca, jamais. Então eu não vou chegar aqui e fazer o discurso, nossa, que feio, né? O Atlético Mineiro, que pequenês. O Atlético já foi vítima disso. Em Curitiba, no sábado, sumiu bola também. Contra o Galo. Ontem ele fez. Então a gente tá nessa do olho por olho, dente por dente. Todo mundo faz. Todo mundo faz, ninguém para de fazer. E aí o ciclo não tem fim. Não tem fim. Se ninguém chegar e reunir e falar, olha só, pô, vamos parar com isso. Nada de gandula sumir bola, nada de jogador ficar fazendo papel canastrão em campo, sabe? Ontem teve lance o Daverson ontem, 2 lances do primeiro tempo que me chamaram a atenção. Teve um lance no alto,
em que ele faz uma pataquada, nem é atingido, cai, rola, aí, meu Deus, eu tô morrendo. Aí o árbitro percebe, não chama o médico, o jogo segue, ele vai lá e dá um amarelo pro Davidson depois. Ele manda o Davidson sair de campo, o Davidson fica naquela e toma um amarelo por isso. E tem outro lance onde ele de fato é atingido que o árbitro... beleza. Porque você perde a credibilidade, o cara. Perde a credibilidade. Pô, você não sabe nunca quando o cara tá fingindo ou quando o cara... Quero até falar desse personagem do Davidson, tá? A gente tem que ter um cuidado. Eu quero fazer um meia-culpa aqui. A gente tem que ter um cuidado. O Davidson é um cara engraçado demais. O Davidson é carismático. Isso ninguém pode dizer que não. O Davidson é um cara carismático. Eu gosto do Davidson. Eu acho o Davidson uma baita de uma resenha. Porra, cara, sentar numa resenha com o Davidson, tomar uma gelada, bater papo. Nossa, mas deve ser um negócio maravilhoso. Um churras com o Davidson. Porra, irmão, deve ser maravilhoso. Mas tem um personagem meio canalha que o Davidson faz em campo. Personagem, tá? Personagem. Que é complicado pro futebol, cara. Que tá sempre tentando ludibriar o árbitro, que tá sempre tentando ali uma malandragem. E romantizar isso é um pouco perigoso da nossa parte. E eu acho que a gente sempre faz isso com o Davidson. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, sabe? Se a gente prega, disputa honesta do futebol, lisura, fair play. O Davidson, com esse jeitão dele, ele enrola os caras pra caramba dentro do campo. Pra caramba. Então, só um ponto aqui sobre isso, tá? Que a gente precisa... É um personagem muito canastrão, que às vezes dá uma pilhada do outro lado, às vezes estabiliza o outro lado. Jorge, é um jogo mental. Concordo que é um jogo mental, mas o Davidson fica muito num limite ético ali, sabe? E geralmente, quando você não tá diretamente envolvido, você acha bacana. Quando é contra você, você fala, irmão, pelo amor de Deus, esse Davidson aí é brincadeira, que péssimo ator, né? Basta ver o que ele fez na final da Libertadores, simulando a agressão do árbitro, na final de Montevidéu, Palmeiras e Flamengo. Então, acho que a gente tem que encontrar a medida da avaliação do Davidson. Não é que o Davidson seja um grande vilão, é o único que provoca e faz isso. Não, não é. Uma galera aí faz. Mas, assim, pelo carisma do Davidson, a gente muitas vezes deixa de criticá-lo e passa a romantizar. Sabe? O meme faz a gente não levar a sério o que ele faz em campo. Isso é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, o seu Barbosa ontem quis dar uma de machão desde o início do jogo. E não é assim que você lida com o Davidson. Não é desse jeito. Faltou inteligência pro Barbosa, querendo dar peitada, querendo trombar, todo nervoso. No final ficou mais nervoso ainda, acabou sendo expulso. Não é desse jeito. Barbosa caiu na pilha do Davidson ontem. Caiu como um pato. Foi ficando nervoso desde o início do jogo. E isso culminou no que aconteceu no final, ficando fora do jogo contra o Vitória, que é um jogo muito importante. Então, sobre o que o Hulk falou, todo mundo faz realmente. Se ninguém chegar, se não houver um consenso, vamos parar com isso, não adianta que isso não vai mudar. Ontem o Galo fez, amanhã vão fazer contra ele. Vai sumir bola também. Né? É uma pena, mas é assim que acontece no futebol. Sobre a confusão pós-jogo, assim, na boa, não tenta defender o indefensável porque é o seu clube, porque você tá preocupado com o seu clube, com o que vão dizer na rede social, que se vai milindrar os caras, os jogadores vão ficar revoltados para sábado, se vai perder o título por causa disso. Não vai perder o título por causa de repercussão na imprensa. Vai perder o título se não jogar bola. Vai perder o título se não conseguir furar a defesa do Vitória. Não vai perder o título por minha causa. Não vai perder o título porque eu falei aqui o que aconteceu, porque eu dei a minha opinião em cima do que eu vi, porque eu não distorci o que eu vi. Por favor. Jogadores do Botafogo estão saindo. Começou aquele bate-boca pós-jogo, aquela coisa, né? Barbosa expulso, confusão, Marlon Freitas, o Hulk. Aí o Hulk vai falar com o Arthur Jorge. Aí o Everson chega também e diz: não, Marlon Freitas provocou a gente. Tava aquela confusão danada, cabeça quente. E eu também não vou chegar aqui e vai falar: cabeça quente pra quê? Claro, você jogou 90 minutos. Você viu o Palmeiras no calcanhar, a diferença diminuiu. Você não conseguiu botar uma bola do gol, o adversário todo fechado. Claro que você vai sair de cabeça quente, normal. Até aí tudo bem. Jogadores do Botafogo estarem de cabeça quente. Aí, jogadores estão saindo para o vestiário e tem uma grade que separa a passagem dos jogadores para a imprensa. Tinham jornalistas ali, repórteres, né, influenciadores, talvez, enfim, os caras estavam com câmeras, com celulares, atrás da grade, vendo os jogadores do Botafogo passar e perguntando sobre a confusão. Eu estou dizendo tudo o que eu vi. Quando terminou a confusão,
O Sport TV, que estava transmitindo o jogo, fez o seguinte: o Gustavo Villani falou, vamos recapitular e mostrar desde o início. E aí eles mostraram toda a sequência. Porque no ao vivo, corta pra confusão já rolando, empurra, o segurança do Independência arremessando grade. Aí começaram. Ah, não foram os caras do Botafogo, não. Foram os caras do Independência. Jogaram uma grade. Aí muito bem o Sport TV fez, parabéns. O Villani chegou e falou, peraí, vamos mostrar desde o início? Aí mostrou desde o início. E outros vídeos agora estão mostrando a mesma coisa, vídeos feitos lá de baixo, mais de perto. Jogadores do Botafogo estão passando, os caras estão perguntando com o celular. Ô, Luiz Henrique, o que pegou ali? O que rolou? Qual foi da confusão? Aí o Luiz Henrique xinga o cara. Fala, pegou meu Zau e entra do vestiário. Puto. Aí passa o Bastos, não fala nada, não responde. Passa o Alex Telles. Pô, meu irmão, tira o celular daqui. Não tá vendo que a gente tá de cabeça quente? Esse não é o seu papel, Alex Telles. Passa e não responde. O papel do repórter é perguntar. O seu papel não é dizer ao repórter se ele deve estar ali ou não, porque ele está numa área permitida. E ele está fazendo uma pergunta, ele não provocou ninguém. Me apresentem um vídeo que aí, beleza, eu falo, ó, esse cara aqui provocou e tal, tá errado. Os caras estão perguntando, e aí, Alex, e aí, o que pegou, o que rolou, qual foi a confusão? Aí o Alex Telles começa a partir pra cima do cara, reclamando do cara tá ali. Aí vem um segurança do Botafogo pra mostrar serviço. Ah, o Alex Telles tá reclamando, vou tirar a câmera do cara. Pronto, estourou a confusão. Aí vem os seguranças da arena e falam, pô, você não pode fazer isso. Você não pode. Seguranças do Independência foram. Aí vem mais seguranças do Botafogo em maior número e mais fortes, muito mais fortes. Uns armários, os seguranças do Botafogo, os caras grandes. Aí começa o bate-boca e os caras vão pra cima. Aí tem um segurança da arena que pega uma grade e joga pra tentar se defender. Mas tá claro onde começou o distúrbio. Tá claro, claro. Aí, olha, veja só, a confusão tá rolando. Os jogadores do Botafogo já tinham ido pro vestiário. De maneira muito inteligente, eles ouvem a confusão lá de dentro e pensam, vamos lá, vamos brigar também. Aí vem uma porrada de jogador do Botafogo, quando a briga já tá rolando, o Luiz Henrique acha muito inteligente pegar uma garrafa e arremessar do outro lado. Pega do rosto de uma segurança, de uma mulher, enfim. O Luiz Flávio Oliveira relatou isso na súmula. Ele foi no VAR, olhou, nossa, que bonito que fez o seu Luiz Henrique. Tá expulso depois do jogo e não joga contra o Vitória. Isso é inadmissível. Quer passar um pano pro Luiz Henrique? Pode passar. Eu não vou passar. Um jogador que é destaque do Campeonato Brasileiro, um reforço caríssimo, joga na seleção brasileira, não pode fazer isso aí. Isso é na várzea. Você quer fazer na várzea, meu irmão? Beleza. No Botafogo você não pode fazer isso aí. O jogador não pode chegar e se envolver numa confusão que nem é deles. Quando tem treta no banco, quando tem treta na beira do campo, no Palmeiras, quem vai pro confronto é o Abel, quem vai pro confronto é o João Martins. O João Martins ontem tomou amarelo, inclusive, já tomou inúmeros. Quando tem que arrumar um quiprocó, a zona na beira do campo, arrumar um incêndio na beira do campo, ou para esfriar o jogo, ou para fazer pressão na arbitragem, não são os jogadores do Palmeiras que fazem. Quem faz é o Abel, quem faz é o João Martins. E os jogadores estão blindados. Essa é a diferença de um clube que está preparado para o momento de pressão. Na hora que der merda, a gente sabe o que fazer. O Botafogo ainda não sabe. Essa é a diferença de um clube. E aí, cara, desculpa, eu poderia estar aqui, eu internamente falando isso como um torcedor, pô, ruim, é chato falar isso, né? Mas é a verdade, eu não tô aqui, meu canal não é arquibancada do Newton Santos, porra, eu não posso falar o que você acha que eu tenho que falar, a verdade é essa. O Botafogo não tá ainda com casca suficiente para passar por esses momentos. E aí fez o que fez ontem o Luiz Henrique. Imperdoável o que fez o Luiz Henrique. Não tem pano pra passar pro Luiz Henrique. Você não pode ficar fora de um jogo importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro porque você entrou numa confusão entre seguranças, uma confusão que não era sua e jogou uma garrafa em alguém. Porra, não dá. Isso simplesmente não dá. Não dá pra passar pano, não dá pra normalizar. Ponto final. É um absurdo. O que o Luiz Henrique fez ontem é um absurdo. Que isso não se repita. Porque o Botafogo vai pegar o Vitória no sábado fechadinho, retrancadinho, cadeadinho, todo mundo atrás da linha da bola, vai fazer cera, vai rolar no chão, vai cair, é isso aí, meu irmão. E o trabalho de casa do Arthur Jorge, o trabalho de casa dos jogadores do Botafogo é encontrar uma solução para isso, senão vai perder os títulos do ano. Direto, objetivo, resumido, se não achar uma solução, não vai ganhar do Vitória de novo. O Atlético pode fazer a mesma coisa que fez ontem na final da Libertadores, gente. Não deu certo? A estratégia não está funcionando? O Botafogo não está encontrando dificuldades para pegar adversários assim? A fase do Atlético não é boa? Qual o problema do Atlético jogar um jogo único sem ir de peito aberto? Não, vamos esperar.
A gente se segura no Everson, de repente leva para os pênaltis, ou tenta uma esticada pro Davidson, e vamos cozinhar, e vamos deixar o Botafogo rodar e perder a paciência, porque eles perdem a paciência. Tá faltando repertório para entrar na área, para finalizar, para criar jogadas contra defesas fechadas, e tá faltando mental, porque eles se enervam. Por que o Atlético não pode jogar assim no dia 30? Eu não me surpreenderia. É isso, o saldo é negativo da noite pro Botafogo. Acabou o campeonato, Jorge? Não. Botafogo pode ganhar o jogo no Allianz Parque, gente. O Botafogo tem time para chegar lá dentro, enquadrar o Palmeiras e ganhar o jogo. Eu ainda acho que o Botafogo será o campeão. Mas na boa, na força mental, na resiliência, na cabeça fria, o Palmeiras dá um banho no Botafogo e em vários. E isso faz parte do aprendizado de um clube que ficou tanto tempo longe das grandes disputas e que está conseguindo retomar com muita competência, com investimento, mas com muita competência, né, uma trilha de disputar grandes competições. Mas ontem, na boa, não dá para passar pano pro Barbosa e muito menos pro Luiz Henrique. Ah, o Davidson provocou. Então beleza, cai na pilha do Davidson. Cai na pilha do Davidson. Show. O Davidson saiu rindo, dando entrevista e vai jogar o próximo jogo. Está disponível para o próximo jogo. O Barbosa vai esquentar banco. O Luiz Henrique vai esquentar banco, vai ver o jogo na tribuna. O Luiz Henrique está fora também. Quem foi o mais esperto na noite? É o correto? Não, não é. Falei aqui do personagem canastrão do Davidson. Mas já que o jogo é esse, ou você aprende a jogar o jogo, ou você vai dançar, meu amigo. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira. Juízo e tchau.